Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, que todos estejam sob a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque, estando nós sob a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo, consequentemente estaremos em paz conosco e com todos. Este em paz não significa que concordemos com tudo o que aconteça à nossa volta, não. É que nós estaremos bem com Jesus, porque a paz que Jesus nos dá não é aquela paz passageira, aquela paz que você sorri apenas quando está com saúde, quando está bem fisicamente, psicologicamente, socialmente, financeiramente. Afinal, com Jesus, a gente está bem, sempre bem, fisicamente, psicologicamente, financeiramente, porque quem tem Jesus tem tudo. Isso não significa que quem está em Cristo não sinta dor física, não tenha uma doença física, esteja livre de passar por um problema psicológico, não. Mas é porque tem fé em Deus, tem esperança, certo? Tem esperança, tem fé. Quem não tem esperança, não tem fé. E sem fé, como disse lá o escritor da carta aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Se não me engano, parece que é Hebreus, né? Lá no livro de Hebreus, que fala na carta aos Hebreus. Então, há dias que Deus colocou em meu coração essa palavra: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Eclesiastes 3. Segundo estudiosos, quem escreveu o livro de Eclesiastes, a gente vê muita sabedoria no livro de Eclesiastes. Então, só podia ser uma pessoa com muita sabedoria mesmo, a sabedoria de Deus, apesar de ter cometido tantos erros na sua juventude, porque aqui na terra somente um não pecou, não errou, sendo homem, que foi Jesus Cristo, que foi 100% homem, 100% Deus. Porque olha Salomão, segundo os estudiosos, quem escreveu o livro de Eclesiastes foi o rei Salomão. E ele pediu a Deus sabedoria, e Deus deu a sabedoria, e depois deu riquezas, deu tudo de bom para o rei Salomão. Mas o que ele fez na sua juventude com tudo? Ele cometeu muitas abominações, muitos pecados, apesar de vir da raiz de Davi, certo? Ser filho de Davi, tanto na fé quanto falando biologicamente. Ele pecou bastante sobremaneira. Nós sabemos que Salomão foi o homem que teve mais mulheres no mundo. Sabemos que Salomão foi idólatra, mas no final da vida dele, já no final, nos últimos dias, nos seus últimos dias, ele se arrependeu do que fez e deixou escrito tudo como lição para nós, o que ele viveu, para que nós não viéssemos repetir os mesmos erros dele, certo? Então aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, certo? Deus propôs em meu coração somente: há para todas as coisas um tempo determinado. E Deus colocou no meu coração assim: há tempo determinado para tudo, tudo. Eu estava um dia pensando e veio à minha cabeça esse versículo: há tempo de ajuntar, há tempo de afastar, há tempo de estar sozinho, há tempo de orar sozinho, né? Há tempo de orar em grupo, há tempo determinado para tudo. E só Deus sabe o porquê.
Nós não sabemos o porquê, certo? Em algumas coisas a gente sabe o porquê, mas em sobre outras, nós não sabemos o porquê. Quando já estamos de idade, que não podemos fazer o que fazíamos quando éramos jovens ou criança, tipo subir em árvore, saltar de um galho de árvore ao outro, é coisa de criança, é coisa de adolescente. Uma pessoa idosa, uma pessoa pesada, ou até adulta, muito pesada, não vai ter habilidade para isso. Então, esse há tempo determinado para tudo, né, varia, certo? Então, vamos ver aqui o que é que diz o sábio Salomão a respeito deste capítulo. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Para mim, na minha opinião, eu creio que é porque Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de mim, da minha pessoa, da sua pessoa, de tudo que eu tenho, de tudo que você tem. Deus não precisa de nada além da nossa adoração, além da nossa obediência à sua palavra. Deus não precisa de nada, porque Ele é o dono de tudo. Então está escrito aqui, o 3, a partir do versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quer dizer, o céu que fala é esse vão que fica acima, onde ficam as nuvens, onde ficam, a gente vê daqui a lua, as estrelas, uma linguagem assim mais clara e objetiva para que todos entendam. Esse céu que Salomão fala aqui não é o paraíso, não são as moradas celestiais, mas é o que está acima de nós, certo? O espaço, certo? Onde ficam as nuvens, passam as aves voando, os aviões. Estou falando numa linguagem objetiva, clara, para que todos entendam a diferença entre esse céu que ele fala aqui e o paraíso, as moradas celestiais. O 2 diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Olha, gente, é muita sabedoria. É lógico, há tempo de nascer, ninguém nasce fora do tempo. Ainda que seja com 7 meses, com 8 meses, nasceu no tempo de Deus. Para nós, o tempo certo é completar os 9 meses. Nós, seres humanos. Para os animais, já tem outra, a biologia já é diferente da nossa, certo? Já a ciência já é diferente dos animais, dos outros animais irracionais. Mas nós humanos, o tempo certo para ficarmos no útero da nossa mãe são exatamente 9 meses. A criança se forma e, completando os 9 meses, ela nasce, certo? Mas, quando nasce com 7 meses, 8 meses, a gente diz, nasceu fora do tempo, sobreviveu ou morreu. Tudo é da vontade de Deus, e quando não é da vontade de Deus, é permissão dele. A gente precisa entender isso. Há tempo de nascer, o tempo de morrer. Nós não devemos nos preocuparmos com morte, com a morte. Se Deus não deixou nada para nós a respeito da morte, do após a morte física, é porque não nos pertence.
O que nós precisamos fazermos aqui é vivermos de acordo com a vontade de Deus, com o que diz este livro aqui, ó gente. É a Bíblia Sagrada, revista e corrigida. Eu gosto sempre de mostrar, certo? É uma coisa minha, eu gosto de sempre mostrar. Revista e corrigida de João Ferreira, de João Ferreira de Almeida. Olha aí, João Ferreira de Almeida. Será que dá para ler direitinho? Eu creio que sim, eu creio que dá. Acho que ficou melhor. João Ferreira de Almeida. Bíblia Sagrada, o Antigo e Novo Testamento, traduzido em português por João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, certo? Então, para mim, se é uma revista de uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, ela é revista e corrigida, ela é uma Bíblia fiel. Então, há o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, certo? Nós não temos que nos preocuparmos com o dia que nós iremos partir para a eternidade. Nós não temos que nos preocuparmos, perdermos sono com o nascer, preocupados, como é que vamos viver, como é que vai ser, como é que a gente vai sobreviver tal situação, como é que a gente vai envelhecer. Feliz de quem envelhece, é privilégio, certo? É privilégio de quem chega à velhice, alcança a velhice, alcança netos, bisnetos, tataranetos. Já conheci pessoas assim. Então, não há motivos para nós fazermos confusão com relação ao tempo de nascer, ao tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de colher. Tudo na sua época. Deus preparou tudo certinho. E os seres viventes, os últimos seres viventes que Ele colocou na terra foram os humanos. Ele preparou toda a casa, deixou tudo lindo. E por último, Ele viu que estava faltando algo. E aí Ele criou este algo à sua imagem e semelhança. É muito privilégio. E nós, muitas vezes, não temos tempo para agradecermos a Deus. É para nós, onde estivermos, tirarmos um tempinho para prepararmos um altar como os antepassados preparavam, né? Um altar espiritual, para adorarmos a Deus, para fecharmos os nossos olhos e subirmos ao mais alto monte, até as moradas celestiais, pedindo a misericórdia de Deus para nos limpar, nos purificar e adorá-lo com alegria, com satisfação, não pelo que Ele nos deu, mas por tudo, pelos seus feitos, por Ele ter preparado uma casa linda para nós, tudo que Ele preparou, tudo. O céu, as estrelas luminárias, as águas, os pássaros, os morros, florestas, tudo. Ele deixou dia, noite, o sol. Ele preparou a casa linda e depois Ele nos colocou no meio do cenário, lindo, maravilhoso. O 3 diz assim: tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Olha, esse tempo de matar
significa o tempo de morrer, que pertence a Deus. Todo mundo vai, está todo mundo na fila, ninguém escapará, certo? Mas nós precisamos vivermos aqui com a alegria do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, certo? Há tempo de matar, como já foi falado, quem faz isso é só Deus. Nós não temos o direito de ter a vida de ninguém, nem a nossa, nem a de ninguém. Mas Deus plantou, Ele colhe. Nós somos plantações de Deus. Aliás, nós somos plantação de Deus, uma plantação única de Deus. Agora, nós é que vamos escolher se vamos ficar do lado de Deus ou do lado do seu adversário, certo? Para ficarmos do lado de Deus, precisamos fazermos a sua vontade. Se não quisermos ficar ao lado do adversário dele, eu não gosto de falar o nome do adversário de Deus, não gosto. Eu não tiro o nome de Deus da boca, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Deus, Jesus, Senhor Jesus, Espírito Santo. Mas, com relação ao adversário dele, eu não exalto o nome do adversário de Deus. Salvo quando na própria Bíblia aqui contém, sabe? Aí eu falo. Então, há tempo de matar, tempo de curar, certo? Tempo de derribar, tempo de edificar. Quantas árvores já foram derrubadas? Porque era necessário que elas fossem derribadas, porque estavam no local errado, ou para construir, fazer uma construção no local, ou porque alguém correria o perigo ali com aquela árvore. Há várias razões, certo? O tempo de curar. Gente, eu sempre falo, Jesus não veio ao mundo com o objetivo de realizar curas físicas, não. Ele não veio com esse objetivo. Apesar de ele ser o médico dos médicos, o profissional de todos os profissionais, ele cura sim, ele faz de tudo, certo? Só que o objetivo dele foi a salvação, foi nos ensinar o caminho certo para vivermos bem aqui na terra e para herdarmos a vida eterna. Esse foi o objetivo dele. Creio eu que Jesus, ele veio, realizou várias curas, mas essas curas realizadas por Jesus, creio eu, que foram exatamente para que o povo viesse a crer que ele é realmente Deus, que ele encarnado era realmente Deus. Sabem por quê, meus amados? Porque Jesus hospedava na casa de Lázaro, e Lázaro era leproso. Jesus hospedava-se na casa de Simão, em Betânia também, e Simão era leproso. E Jesus não curou nenhum deles. Mas Jesus ressuscitou Lázaro após 4 dias de sepultado, de morto. E ele ressuscitou sem lepra alguma, certo? Isso foi para provar que ele era Deus. Mesmo assim, muitos não creram. Mesmo com tantas maravilhas, diante de tantos milagres, muitos ainda não creram e não creem que ele é Deus. Só que a pessoa que é sensível, a pessoa que realmente é convertida,
ela crê que Jesus é Deus. Não importam os seus feitos, mas o que ele é, o que ele representa para nós, o que ele veio anunciar, a salvação eterna. A vida não é uma ilusão, como muitos falam. Era necessário que viéssemos, é necessário que todos que vêm à terra, que todos que ainda vêm à terra, é necessário virem, certo? Então, o que eu digo é o seguinte, é que muitas vezes, assim eu creio, aqui são minhas palavras, não da Bíblia, que Jesus, ele curou muitas pessoas para lhes mostrar que ele é Deus, apesar de que ele não precisava provar nada, certo? E também muitas pessoas ele via, ele tinha a certeza que eram pessoas que queriam ajudá-lo em seu ministério. Ali ele ainda em verbo de carne, ou até mesmo após a sua partida, a sua volta, ao seu retorno à glória. Como ele foi para a glória e deixou várias pessoas. Um exemplo, aquele homem, aquele coxo na Porta Formosa, isso aí já foi após a ressurreição de Cristo, quando Pedro e João chegaram para orar na hora nona. Ali havia um coxo mendigando e pediu esmola a eles. Deve ter pedido esmola a ele. Mas não chegou nem a pedir. Ele ficou olhando, fitou os olhos em Pedro e João. E eles falaram assim: o que está nos olhando? Nós não temos nada para te dar. A única coisa que nós temos para te dar é Deus, né? É a salvação, é a palavra de vida eterna. Estou falando com minhas palavras, tá, gente? E aquele coxo, ele creu, ele recebeu aquelas palavras e ele foi curado. Agora eu pergunto, são minhas palavras, para onde aquele homem aleijado foi após ser curado? Ele era totalmente aleijado de nascença e foi curado. Após ele ser curado, ele foi, um exemplo, não tenho nada contra o que alguém faça, tá? O que alguém faz ou deixa de fazer. Mas ele foi praticar coisas erradas na rua, ele foi se embriagar, ele foi roubar, ele foi matar. Não. Ele fez o quê? Ele entrou porta dentro do templo, louvando e adorando a Deus. Então, aquele homem, por certo, isso é um pensamento meu, passou a ser um missionário, como a samaritana do Poço de Jacó, quando teve um encontro com Jesus ali no Poço de Jacó. Ela saiu dali uma missionária, pregando a palavra de Deus. Então eu creio que quando Deus realiza uma cura na vida de uma pessoa, ele tem propósito. Deus tem propósito. Na minha vida e na tua vida, creia nisso. Deus tem propósito, certo? Então, nós vemos que Deus, Jesus Cristo, ele foi hospedado na casa de Lázaro, na casa de Simão. Entretanto, os dois eram leprosos e ele não curou nenhum dos dois. Mas ele ressuscitou a Lázaro. E Lázaro saiu do túmulo com a pele limpa, certo?
Ele realizou várias curas, mas não foi esse o objetivo dele. Mas ele cura, gente. Ele cura. Tudo é possível àquele que crê em Deus, certo? E faz a vontade dele, certo? O 4 diz, sim, há tempo de derribar e tempo de edificar. Quantas casas que estão condenadas ou que foram condenadas, foram derribadas ou estão para serem derribadas porque estão condenadas? Ou a pessoa quer construir algo melhor, né? O tempo de edificar, há tempo para edificar e há tempo para sossegar também. O 4 diz, tempo de chorar, ou aliás, e tempo de edificar. Esse tempo de edificar, melhor voltando atrás, ele não disse aqui, tempo de edificar e de não edificar, não existe, não existe aqui. Eu estou voltando para me corrigir. Porque esse tempo de edificar, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em condição de edificar algo de bom, certo? Não importa a nossa idade, não importa a nossa situação, a nossa condição, certo? Nós estamos sempre em tempo de edificação, de edificarmos algo. Um conselho que você dá para alguém, você está edificando. Edificar não é só construir uma casa, certo? Edificar significa fazer algo de bom, construir algo de bom. E um conselho que uma pessoa idosa, experiente, que muitos não valorizam, muitas vezes só valorizam a pessoa jovem, tá? Mas nos lugares bem desenvolvidos, uma anciã, ela tem grande valor, porque tem muita experiência de vida, já viveu muito tempo, já viu muitas coisas e tem conselhos bons para os mais jovens, certo? O 4 diz, tempo de chorar, o tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Porque o choro é o mesmo pranto, só que existe um choro menos rigoroso, menos doloroso que o prantear, um chorar menos doloroso que o prantear. Muitas vezes a pessoa chora por qualquer emoção, ela chora, às vezes uma alegria. Olha a diferença do chorar para prantear. A pessoa chora de alegria. Eu, praticamente, choro mais de alegria do que de tristeza. E o pranto não. O pranto é choro mesmo. Quando se perde alguém, quando se perde algo que você pensa assim que vai fazer muita falta, quando você passa por uma luta muito grande, está fraco, está fragilizado, fragilizada, aí vem o pranto. O choro, ele pode ser de alegria e pode ser de tristeza. Quando é de tristeza, aí é o prantear, certo? Mas quando é de alegria, é um choro. Você sente assim aquela emoção tão grande, sabe? Que você não contém, e aí as lágrimas descem, a alegria, e ali você começa a glorificar a Deus por você estar feliz, estar vivendo aquele momento de felicidade. O 5 diz assim, tempo de saltar, tempo de prantear, tempo de saltar, tá vendo? O tempo de saltar, de pular, de brincar, e é o tempo da pessoa ficar mais quieta também. Até a criança, não é só a pessoa idosa, não. A criança tem hora que ela tá numa agitação, como diz o ditado, com toda a adrenalina, certo?
Mas há momento que ela quer ficar lá no seu cantinho também, não quer conversar com ninguém. Isso depende do momento. Os 5 diz tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. As pessoas não entendem isso. Certa vez eu ouvi um sábio falando que Deus, muitas vezes, aliás, sempre que ele queria falar com um dos seus profetas, esse profeta, ele sentia a necessidade de ficar isolado, sabe? Mas não é de tristeza não, gente. Ficar isolado porque ele sentiu a necessidade de ter um particular com Deus. E Deus o chamou para falar com ele, como Deus falava com Moisés, certo? Muitas vezes a pessoa se afasta para ouvir mais Deus falar com ela. A pessoa não se afasta, muitas vezes não se afasta porque não quer ninguém à sua volta, ou porque não quer estar no meio de multidões, ou porque está com raiva de alguém. Não é nada disso. Muitas vezes a pessoa se afasta porque ela precisa de intimidade com Deus. Ela precisa buscar mais a presença de Deus. E Deus quer falar com ela sós. Como Deus falava com Jesus. Como Deus falava com Moisés. Como Deus falava com Isaías. Como Deus falava com João. Porque Deus sempre falou com pessoas. Há servos e servas de Deus atuais que não acreditam mais nisso. E dizem que os profetas se encerraram com João Batista. Mas aquela época que consta diretamente, que fala diretamente na época dos profetas, certo? Porque Jesus Cristo, na nova aliança, abriu espaço para todos nós conversarmos com Deus. E muitas vezes Deus nos quer sozinhos. É um particular entre Ele e você, você e Ele. Entre Ele e eu e Ele. Esse é um particular que não diz respeito a terceiros. Então, muitas vezes, até dentro da sua própria casa, você sente essa necessidade de entrar para o seu quarto sozinho, sozinha e conversar com Deus. Deus chama. Deus chama você para conversar. Você sente em seu coração essa necessidade. Então há tempo de afastar-se, tempo de abraçar e tempo de afastar. Certo? De abraçar. E tempo de afastar, de abraçar. Há tempo determinado para tudo. Por que julgar as pessoas? Não podemos julgar as pessoas. O 6 diz assim: tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Claro, não é? Há tempo para tudo. Tempo de buscar, né? Várias coisas que se buscam. Não é? Às vezes uma jovem que busca um casamento, depois que casa, se realiza, não vai buscar mais aquilo ali, não precisa mais, certo? Buscar a necessidade de ter filhos, depois que tem os seus filhos, encerrou, não vai mais buscar os filhos, porque já tem. Há tempo de você querer alcançar um objetivo, depois que você alcança, pronto, já alcançou. E não quer mais aquilo ali. Já chega, já se contentou. Quantas vezes também você adquire algo e ali você usa e tal, depois não presta mais, é tempo de jogar fora, de desfazer daquilo,
Porque Deus não quer que a gente fique guardando coisas velhas. A gente tem que dar espaço para o novo, certo? Isso não significa, não é com relação a pessoas, certo? Com relação a pessoas, a gente tem que aprender a somar, porque as pessoas que têm mais idades, elas têm experiências de vida para ensinar os mais jovens. E os mais jovens também têm novidades para ensinarem aos mais velhos, para que os mais velhos possam se renovar em alguma coisa, tipo, renovar a prática, como a gente usa bastante no meio docente, renovação da prática, da tecnologia que a gente usa para a ministração de aulas. Hoje não é mais como antigamente e tem que ir mudando conforme a necessidade. Então, a pessoa que já tem uma certa idade, ela tem experiência de vida para passar para os jovens, para as crianças, para os adolescentes. E as crianças, os adolescentes, os jovens têm novidades para os mais velhos. Aprenderem também com eles. Todo mundo tem algo a ensinar. E todo mundo tem algo a aprender. Não somente eu, mas várias pessoas falam isso. Enquanto nós vivemos aqui, nós somos eternos aprendizes, certo? Enquanto houver vida, deve haver aprendizagem. O 7 diz, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Claro, né? Tempo de rasgar e tempo de coser. Tem coisa que você rasga ali e joga fora porque não presta mais. A roupa, quando já está muito velho, você termina de rasgar, joga fora, tá? E isso diz respeito também a muitas situações que a gente vive e que dá muita importância àquilo no momento. Quando passa aquele momento, que lá na frente você olha para trás e diz assim, que bobagem, eu dei tanta atenção àquilo ali, uma bobagem daquelas, que eu não deveria ter agido daquela maneira. Eu deveria ter deixado aquilo para lá, uma bobagem. Então, aí, você está pensando, eu deveria ter rasgado aquilo da minha vida, não ter dado ousadia para aquilo. Há tempo de calar e há tempo de falar. Muitas pessoas falam, como um escritor falou certa vez que nós temos 2 ouvidos. Aqui. Tá certo. Que nós temos 2 ouvidos na boca. Porque nós temos que ouvir mais e falar menos. Eu não penso assim. De jeito nenhum. A boca, olha a direção da boca, olha a direção dos ouvidos. Este aqui para ouvir mais o que vem, o som que vem daqui. Este aqui para ouvir mais o som que vem deste lado. Então, gente, a vida é assim. Eu não vou prolongar muito. O 8 diz, tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Esse amar tem uma significação diferente do amor de Deus, tá, gente? Eu acho que todo mundo entende que é tempo de amar, ele está falando. Tempo de guerra e tempo de paz. Sempre houve isso, certo? É bíblico. Sempre houve o tempo de guerrear e o tempo de reinar a paz. O 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Pensou ele. Sabe por que ele diz isso, gente?
Porque para onde nós vamos mesmo, creio eu? Para onde nós vamos mesmo? Nós estamos caminhando para onde? Então, não adianta nada a pessoa ficar brigando por causa de propriedades, por causa de bens, por causa disso, daquilo, de posição, não. Cada um deve se conformar com o que Deus lhe deu, com o talento que Deus colocou em suas mãos, certo? E trabalhar com esses talentos. Você não pode parar, certo? Mas você deve